Hoje nós vamos dar continuidade ao assunto que começamos na semana passada, sobre a importância de estimulação dos nossos filhos. Mas agora nós vamos falar das crianças de uma forma geral, crianças, adolescentes, né? E contextualizar nessa época da pandemia, né? Então, pelo que eu falei a semana passada, janelas de oportunidade, que a gente vai ter uma janela novamente no início da adolescência, né? Aquelas janelas, elas têm uma época certa para ocorrer. Elas não sabem se existe pandemia, se não existe pandemia. Então, daí vocês podem deduzindo que pode ficar um atraso, né? Essa criança ou adolescente ele pode sair muito prejudicado, porque para nós adultos é um ano, vai ser um ano, vão ser 2 anos, quem sabe 3, mas a criança que tiver naquela janela de desenvolvimento e ela não receber estimulação adequadamente por conta da pandemia, esse tempo não vai voltar depois porque ocorreu a pandemia. Aquele tempo, aquela janela passou. Então é extremamente importante que a gente se atente a isso e para que a gente possa minimizar, né, para os nossos filhos o desgaste que a pandemia traz. Então, primeiro, começando novamente, falando da importância do afeto, né? De criar a criança com carinho, com amor, para que ela se sinta protegida e segura. É a primeira coisa. Evitar expor a criança mais velha, né, a assistir conteúdos que são impróprios para ela, ou conversas, né, drásticas, né, a calamidade que a pandemia trouxe. Então, muita coisa que nós conversamos com um adulto e a criança às vezes está presente na sala, ela vai introjetar aquilo, ela não vai emitir nenhuma opinião na hora, mas aquilo dentro dela pode causar um estrago grande, né, porque ela não tem maturidade emocional nem inteligência cognitiva, né, para poder elaborar o que está ouvindo. Se nós adultos, a pandemia já está causando muitos transtornos, nas crianças a informação ela causa muito mais, podem acreditar. Os adultos, de certa forma, alguns mais, outros menos, continuam mantendo suas atividades, né? Sempre em casa, rotina. A rotina é muito importante para a gente manter a saúde mental. E as crianças, elas foram tolhidas disso. Primeiro acabamos com as idas para a escola, com os passeios, né? Com o convívio da família, né? A família maior, tios, primos, convívio com as outras crianças do bairro, do condomínio. Então a criança perdeu essa interação. As crianças que estão sendo muito afetadas pela pandemia, apesar de terem menor gravidade da doença. Então vamos pensar nessa saúde emocional do nosso filho e vamos lembrar daquela janela neurológica. Então em casa nós vamos fazer o possível para minimizar esses danos que o isolamento social está causando às crianças. Quando for possível ir à escola, né? Se uma cidade tiver, as escolas estiverem com aula presenciais, claro que seguindo todas as normas técnicas, né, todas as medidas sanitárias para a segurança do seu filho, você avalie se você pode mandar, né? Cada família tem que ser avaliada individualmente. Às vezes tem uma avó que mora com a criança, então tem alguém de um grupo de risco e fica mais difícil essa criança frequentar a escola pelos riscos de trazer para casa, mas isso deve ser individualizado, tá? De uma regra geral, estando abertas as escolas, crianças no sistema de rodízio devem frequentar a escola. Uma outra situação é eu começar a pensar como é que eu posso fazer para essa criança socializar melhor, né? Eu posso ir numa praça, num horário que não tenha movimentação, de acordo também, né, com a classificação da minha cidade naquele momento. Eu posso ir numa roça no interior, aqui em Roraima a gente tem as vicinais, né? Tem muitos igarapés por aí que eu posso ir sem aglomeração. Eu vou lá, se não tiver ninguém, eu posso deixar a minha criança ter um pouco de contato com a natureza. E o contato na natureza é extremamente salutar para o desenvolvimento infantil. Ou melhor, para o desenvolvimento infanto-juvenil. Para o adolescente ele é muito importante. Então sair ainda de casa com a claridade do dia, né? Pegar um pouco de sol. E a gente tem muitas opções que não precisa de aglomeração. Uma outra situação, conversar mais com essa criança, brincar em casa,
Na minha casa eu faço sempre gincana, sempre estou pesquisando e inventando uma maneira de fazer gincana para interagir um irmão com o outro, né? E para que eles possam esquecer, pelo menos por aquele momento, o que estamos passando por uma pandemia. Assistir filme com seu filho em casa, brincar de corda, brincar no seu quintal, de bicicleta, cria obstáculos para a criança pular, né? A gincana pode ser assim. Faz um alvo na parede, joga bola, então tenta diariamente, isso não pode ser só uma vez por semana. Cria uma atividade, né, para que essa criança saia um pouco. Crianças podem fazer artes, né, pintar, desenhar, modelar, né, a música também ajuda muito para manter a saúde mental. Então vamos sempre criar oportunidades, né, para que essa criança não se sinta tão isolada. Tá? E criar também oportunidade para que ela possa verbalizar o que está sentindo, para que a gente permita que ela fale um pouco como ela está percebendo o mundo em torno dela. Mas, só reforçando, a janela de oportunidade, ela não sabe que existe pandemia e ela não vai sair daquele ano, né? Então, a criança que nasceu o ano passado, ela nasceu já na pandemia e ela continua com um ano e pouquinho dentro da pandemia. Então, ela pode estar em completamente isolamento social e a gente, infelizmente, tem visto os quadros, né, de atraso de desenvolvimento que a gente vai investigando e não tem doença por trás, é apenas falta de estimulação, de convívio social. Então, cada família, mantendo as regras do seu município, deve atentar para essa situação e tentar minimizá-la o máximo possível. Espero ter ajudado. Encontro vocês semana que vem.